Você sabe o que é o Windows Insider? É claro. Não, vem cá. Você sabe mesmo o que é o Windows Insider? Sabe me dizer como ele surgiu? Saberem me dizer a diferença entre os canais Dev, Release, Beta e Canary? Não. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse programa super interessante da Microsoft que permite que usuários ajudem a moldar o futuro do Windows. Vamos entender suas origens, suas vantagens e desvantagens, os canais disponíveis, como participar e também como sair dele, que é algo que pouca gente fala por aí. E não tem ninguém melhor para nos ajudar a explicar o que é o Windows Insider, além da Insider. A Insider saiu na frente e está com a Black Insider até o final de outubro, com as melhores ofertas do ano. São descontos incríveis que podem ser acumulados com o nosso cupom exclusivo e chegar até 40%. Se você acompanha o canal há pelo menos uns 2 anos, já deve ter reparado que eu sempre uso a mesma camiseta, certo? Mas na verdade é que eu tenho algumas camisetas similares e todas elas são da Insider. Isso porque as camisas dela são feitas para durarem muito mais do que uma camiseta normal, além de terem um tecido super leve e confortáveis. Sério, parece que tô recebendo aqui um abraço sempre que tô utilizando elas, de tão gostosas que elas são. Esse aqui é o modelo branco que me enviaram recentemente, mas eles também têm outras cores, além de outros modelos também, tá? E também tem meias, cuecas, bermudas, todos super confortáveis e com a garantia de qualidade que só a Insider pode te oferecer. Elas não amassam fácil, não retêm odor, permite que seu corpo respire para evitar que você transpire por qualquer coisinha, além de durarem por anos como se fossem novas. E ó, as promoções estão dos últimos dias, então corre aqui no link da descrição e utilize o cupom WIN15 para ter até 40% de desconto nelas. Caso a promoção acabe, o cupom ainda é válido para 15% de desconto. Bom, para entender o que é o Windows Insider, nós temos que voltar um pouquinho no tempo aqui e ver como foi o histórico de lançamento do Windows ao longo de toda a trajetória. Afinal, por mais que nos doa esse aqui, hoje em dia tem uma geração inteira que começou a mexer no computador quando ele já estava com o Windows 10. Então muita gente aí nem pegou essa fase anterior. Foi há 84 anos. Você já deve ter ouvido aquela brincadeira, confundindo de verdade, de que a Microsoft sempre lança um Windows bom, um Windows ruim, um Windows bom, um Windows ruim, um Windows bom e um Windows ruim, certo? Bom, tirando opções e gostos pessoais aí, afinal nem todo mundo é igual e cada pessoa gosta de certas coisas, essa história realmente tem um certo fundamento, tá? Pegando como exemplo a fase que eu pude acompanhar pessoalmente, o Windows 98 foi um sistema muito bom e bem recebido pelo público, enquanto o Windows Millennium, lançado em seguida, recebeu muitas críticas de instabilidade, baixo desempenho e incompatibilidade com hardware. O Windows XP, lançado 3 anos depois, teve alguns problemas no lançamento aqui e ali, mas foram rapidamente corrigidos e se tornou um grande marco na indústria, sendo um dos favoritos aí de muita gente até hoje. O seu sucessor, o Windows Vista, já não teve a mesma sorte, tá? Algo que só foi resolvido no próximo sucessor dele, em 2009, o Windows 7, e novamente a versão seguida, chamada de Windows 8, lançada em 2012, foi duramente criticada aí por muitos. Durante todo esse meio tempo aqui, a Microsoft passou a ter 3 CEOs da empresa, tá? Bill Gates foi o fundador da empresa e ficou no comando até os anos 2000, quando Steve Ballmer assumiu o cargo, e ficou nele até 2014, quando Satya Nadella assumiu a liderança, estando lá nesses últimos 10 anos aqui, firme e forte. E esse aqui é um resumão bem resumido mesmo, bem rápido de tudo, tá? Mas só para contextualizar aqui o que viria a seguir. Em 2014, no mesmo ano que Satya Nadella assumiu o cargo de CEO, eles resolveram que era hora de anunciar o seu próximo sistema operacional. Mas eles estavam dispostos a quebrar essa corrente e, para não errar mais, resolveram tornar público o acesso a versões ainda em desenvolvimento do sistema para coletar feedbacks e permitir que os próprios usuários guiassem a Microsoft nas escolhas que estavam sendo tomadas, para tornar o Windows muito mais atraente para eles, e foi assim então que surgiu o programa Windows Insider. Foi nessa mesma fase que surgiu aquela história de que o Windows 10 vai ser o último Windows a ser lançado, e por isso que eles pularam o Windows 9 ali, para ter um número mais bonitinho como sendo o último, tá? Mas a verdade é que esse depoimento foi dado por um único funcionário da Microsoft, que nem era alguém tão importante assim aparentemente, tá? E a Microsoft nunca negou essa informação, mas ela também nunca confirmou, tá? E é por isso que a gente considerava realmente que o Windows 10 ia ser o último, já que ao contrário das versões anteriores, ele ia ser atualizado constantemente, mas como a gente já sabe, já existe um Windows 11 no mercado, o que anulou completamente essa regra. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo, tá? Mas voltando lá para o Windows Insider, antes dele existir, a Microsoft exibia oficialmente o novo Windows quando ele já estava praticamente pronto. Eles já tinham uma ideia bem concreta do que eles queriam entregar,
e disponibilizava apenas uma versão beta, que era normalmente chamada ali de Developer Preview, para os desenvolvedores terem acesso antecipado e já prepararem seus softwares para ser compatíveis com os novos recursos que iam lançar com a próxima versão do sistema. E o público só teria acesso a esse sistema quando ele fosse lançado oficialmente, ou se adquirissem ele em alguma versão vazada ali não oficial, que bem ou mal sempre acabava acontecendo ali mais cedo ou mais tarde. Já com o Windows Insider, a coisa muda de figura, tá? Dessa vez, qualquer pessoa que tivesse interesse poderia se cadastrar gratuitamente nesse programa e com isso ela teria acesso a uma versão ainda em desenvolvimento do sistema, podendo experimentar tudo o que estava sendo trabalhado nessa versão e enviar feedbacks diretamente para a Microsoft, ajudando a empresa a entender melhor quais eram as opiniões do público em relação a algum novo recurso ali e modificando ele até que encontrasse algo que agradasse seus usuários. Isso permitia que novas compilações do sistema fossem criadas ainda durante a fase de desenvolvimento e disponibilizada com mais frequência para que os insiders, como são chamadas as pessoas que se cadastram no programa Windows Insider, tenham acesso às builds, que nada mais são do que uma nova compilação do Windows com alguma modificação ali que for feita, por menor que ela seja. Desde a estreia de recursos completamente novos até pequenos bugs e correções ali, e com isso os insiders baixavam e instalavam essas atualizações, experimentavam as novidades e novamente enviava feedback para a Microsoft informando se os novos recursos funcionavam como era esperado ou se as correções realmente estavam corrigindo o problema ali que foi identificado. Eu mesmo sou um insider desde que o programa foi criado lá em 2014 e aqui no canal Winchester mesmo eu sempre faço vídeos mostrando cada uma dessas novas builds que são lançadas quase que semanalmente aí para mostrar para aqueles que não têm acesso a elas como está o desenvolvimento do sistema e o que está chegando em breve ali nas futuras atualizações do Windows. E você pode até estar se perguntando, tá, beleza, mas por que você faz vídeos sobre isso, sendo que qualquer pessoa pode ali baixar e experimentar as novidades dela mesma? E bom, existem alguns motivos para isso, tá? Mas o principal deles é que, como eu disse, essas builds do Windows Insider são versões ainda em desenvolvimento do Windows. São literalmente versões betas do sistema operacional. E como todo e qualquer software beta, muitos bugs e problemas surgem no meio do caminho e por isso ele não é uma versão recomendada para ser utilizada por qualquer pessoa, tá? Se o Windows normal já aparece alguns bugs ali de vez em quando, imagina uma versão ainda em desenvolvimento dele. Vocês devem imaginar que umas coisas meio bizarras aí devem acontecer de vez em quando. Às vezes, existem alguns bugs ali bem simples ali que não atrapalham muito, uma coisa que não foi traduzida corretamente, ou, sei lá, um contorno de uma janela ali aparecer meio errado, por exemplo. Isso é algo que, tirando questões estéticas ali, não atrapalham nada muito o uso do sistema, tá? Mas podem haver bugs que impedem que um aplicativo seja aberto, ou que causam alguma lentidão inexplicável ali no sistema, ou até a famosa tela azul da morte ali constantemente. Isso citando somente os problemas mais comuns, tá? Porque é perfeitamente normal que algo completamente imprevisível possa acontecer. Eu mesmo já passei por uma situação bem chata relacionada a esse aí uma vez. Foi um caso assim, super específico, muito raro, tá? Eu simplesmente dei muito azar nessa fase, mas é algo que eu estava ciente ali de que poderia acontecer e nem tinha muito com o que reclamar, tá? Nem mesmo para a Microsoft, já que quando você entra no programa Windows Insider e usa esse tipo de versão, você está automaticamente concordando com os termos de uso e lá eles deixam bem claro que essa é uma versão instável do sistema, eles não se responsabilizam por nada que possa afetar não só meus dados, como também o hardware que estiver utilizando aqui aquela versão. Então realmente eu não tinha o que fazer ali nessa questão, tá? E é por isso que eu sempre digo que não é recomendável utilizar o Windows Insider no dia a dia, principalmente em seu computador principal. O ideal é que você utilize ele ou em um computador secundário, caso você tenha um sobrando aí na sua casa, ou em uma máquina virtual, tá? Que é justamente a forma que eu utilizo hoje em dia, principalmente para fazer os vídeos aqui do canal. Dito isso, podemos resumir mais ou menos que as vantagens de utilizar o Windows Insider são o acesso antecipado a novos recursos e funcionalidades e o feedback prioritário durante o desenvolvimento, ajudando a moldar ali o futuro sistema, já que se você não gostar de alguma coisa nova implementada ali, é muito mais fácil fazer com que a Microsoft mude algo ali enquanto ele ainda está sendo desenvolvido do que mudar depois de pronto, né? É quase como se fosse uma obra de uma casa ali, por exemplo, e é mais fácil você pedir para o pedreiro mudar alguma coisa ali enquanto ele ainda está construindo a casa, do que esperar ele construir tudo para depois fazer um monte de quebra-quebra ali para consertar alguma coisa. Já as desvantagens é a maior instabilidade que você enfrenta ali, já que é um sistema completamente imprevisível e os maiores riscos de segurança, tá?
já que essas versões podem ter vários bugs e brechas de segurança que podem afetar diretamente os seus dados se você não se cuidar direitinho. Mas na verdade, mesmo se você se cuidar bem, em alguns casos nem isso aí vai te salvar. Além disso, a frequência de atualizações pode ser mais alta que o normal, tá? O que pode ser meio inconveniente aí para alguns usuários. Mas se mesmo sabendo disso aqui, você ainda quer participar do programa, até que não é muito difícil, viu? Tudo que você precisa fazer é ir nas configurações do sistema e lá em Windows Update você verá uma opção chamada Programa Windows Insider. Lá você tem um breve resumo de tudo que eu citei até agora e aí basta você clicar em Introdução, inserir a sua conta Microsoft, onde você pode escolher um dos canais de atualizações que você quer ingressar. Cada um traz um nível maior de riscos e frequência de atualizações. O primeiro estágio aqui é o canal Canary. Aqui é onde chegam os recursos mais experimentais do sistema. Nele é onde a Microsoft realiza os testes mais elaborados com recursos que podem nunca chegar a ver a luz do dia, sendo realmente um lugar para experimentar coisas antes de todo mundo, mesmo de projetos que por um motivo qualquer podem ser cancelados ali a qualquer momento. Mas também é onde chegam as builds que tiveram pouquíssimo tempo de testes internos, tá? O que significa que é onde tem maiores chances de surgir algum bug que a Microsoft ainda não identificou. O canal Canary é onde a Microsoft começa a testar recursos que ela realmente planeja lançar para o sistema, tá? Não é impossível que alguma coisa apareça aqui e seja cancelada também, mas normalmente se algum recurso estrear nesse canal é porque a Microsoft realmente tem intenção de levar isso para frente e deve continuar com ele, a menos que ela receba muitos feedbacks dos insiders indicando que aquele ali realmente não é uma boa ideia. Aqui também tem um alto risco de bugs e problemas e deve ser escolhido aqui com bastante cautela. Já o canal Beta é onde as coisas estão começando a tomar mais forma, tá? Aqui chegam os recursos que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento e precisam apenas de uma coleta maior de feedbacks para medir a aceitação do público e também para tentar encontrar algum bug ali que tenha passado despercebido para ser corrigido a tempo. Normalmente as builds aqui são um pouco mais estáveis, mas ainda assim podem conter bugs e problemas de desempenho. Já o canal Release Preview ou visualização de lançamento é onde você receberá atualizações mais estáveis, tá? De versões do sistema que estão praticamente prontas, passando apenas pelos ajustes finais antes de serem liberadas por público. Aqui você tem a vantagem de não correr tantos riscos assim, mas vai demorar mais para você receber atualizações relevantes, tá? Sendo que essas atualizações com novidades mais interessantes costumam chegar aqui apenas poucos dias ou poucas semanas aqui antes de sair para o público geral. Então não é tão relevante assim esse canal aqui, porque em pouco tempo todo mundo já vai ter acesso aos mesmos recursos. E antigamente a Microsoft seguia uma hierarquia com esses testes, tá? Lançando sempre um novo recurso em um canal mais avançado e migrando aos poucos ali para os canais mais estáveis conforme o desenvolvimento vai evoluindo. Mas hoje em dia não é nada incomum você ver algum recurso chegar para o canal Beta primeiro, por exemplo, e depois indo para o canal Canary, para só então chegar no canal Dev depois, por exemplo, ou qualquer outra ordem aleatória aí. Mas uma regra de hierarquia que existe aqui é que você pode ir avançando cada vez mais fundo nos canais mais instáveis, mas você não pode migrar de um canal mais arriscado para um canal mais estável, pelo menos na maior parte do tempo, tá? Por exemplo, se você estiver no canal Beta, você pode mudar para o canal Dev ou para o canal Canary a qualquer momento, mas uma vez que você entre em um deles, como por exemplo para o canal Dev, você não poderá voltar para o canal Beta, tá? Ou para o canal Release. Sua única opção é permanecer nele ou ir para um canal mais arriscado até que a Microsoft abra a janela de imigração, que normalmente acontece entre as transições de fases de desenvolvimento. Por exemplo, se o canal Beta estiver numa build de 26.250 e o canal Dev estiver na build de 27.800. É só um número fictício aqui, tá? Você só vai conseguir sair do canal Dev e ir para o canal Beta quando ambos os canais estiverem nessa mesma build, 27.800. Do contrário, a única forma de sair de um canal e migrar para outro é formatando o computador, tá? Isso aqui também vale para quem quiser sair completamente do Insider, beleza? Se você não quer mais ficar recebendo versões de testes e quer utilizar a versão normal do sistema, o único jeito de fazer isso é formatando o computador, não tem jeito, tá? E tem que fazer isso com uma imagem de instalação normal do sistema. Até existe essa opção aí que tá aí na tela, tá? Para parar de receber compilações prévias, mas não importa se você vai marcar essa primeira ou a segunda opção,
você ainda vai continuar utilizando a versão Insider até que a fase de desenvolvimento atual seja totalmente concluída e seja liberada a versão estável dessa atualização do Windows. A diferença dessas duas opções aqui é que na primeira você ainda vai continuar recebendo novas builds conforme elas vão sendo disponibilizadas, enquanto na outra você interrompe totalmente isso, ficando preso na build atual que você estiver. E se esse for o seu caso, vou deixar aqui na descrição uma playlist com vários vídeos que pode deixar esse processo de formatação bem mais fácil para você, tá? Desde dicas de como fazer backup correto dos seus arquivos, até dicas de forma de formatar facilmente o sistema de uma forma bem automática. Agora, se você vai ingressar nessa aventura aqui, lembre-se de que a minha recomendação é fazer isso em uma máquina virtual, beleza? Assim você não compromete seu sistema principal e não sofre tanto aqui caso encontre algum bug mais grave. Nesse vídeo aqui do lado eu te ensino exatamente como criar uma máquina virtual utilizando um dos melhores softwares do mercado para isso. E já que você vai estar no Windows Insider, pode ser interessante você saber exatamente o que são os testes AB, tá? São um tipo de testes bem específicos que você com certeza vai acabar participando uma hora ou outra. Então é bom você saber exatamente como ele funciona. São 2 vídeos essenciais para quem é Insider, então clica neles aí para você aprender um pouquinho mais, beleza? Não se esqueça do seu like e eu te vejo lá.